A torcida do Flamengo amanheceu com o radar ligado em várias frentes, porque o noticiário rubro-negro está pegando fogo. E não é exagero. O mês de outubro chegou e já começou com uma maratona de jogos que promete ser decisiva para as pretensões do clube no restante da temporada. E enquanto a bola rola no campo, os bastidores seguem fervendo, com movimentações importantes de mercado e até um possível retorno inesperado de jogador que estava fora dos planos. Logo mais, o Flamengo entra em campo contra o Cruzeiro, no Maracanã, e não é só mais um jogo. É o primeiro de 7 compromissos que o time vai enfrentar nesse mês, sendo 4 longe do Rio e 3 em casa. E claro, vencer hoje é fundamental para seguir firme na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, ainda mais depois do tropeço do Vasco diante do Palmeiras. Uma derrota pesada por 3-0 no Allianz Parque, que acendeu o alerta em quem ainda estava acomodado na tabela. Só que o confronto de logo mais também traz um ingrediente especial. Gabigol está de volta ao Maracanã, mas do lado oposto. Ele, que marcou época com a camisa do Flamengo, vai enfrentar o ex-clube pela primeira vez desde sua saída. E como se isso não bastasse para mexer com o emocional da torcida, ele foi lá nas redes sociais e postou uma foto da chuteira com detalhes pra lá de curiosos, um coração azul e vermelho bem no centro. Azul, cor do Cruzeiro. Vermelho, cor do Flamengo. Para completar, ainda tinha um toque de rosa. A galera ficou tentando decifrar, seria uma homenagem ao passado, uma referência à atual fase, ou talvez uma pista de que vem bebê por aí. O fato é que a postagem pegou todo mundo de surpresa e levantou especulações. Mas no fim das contas, o que importa mesmo é que o Gabigol estará em campo, confirmado pelo técnico Léo Jardim. E por mais carinho que a torcida tenha por ele, hoje é dia de esquecer a história e buscar os 3 pontos, custe o que custar. Enquanto a torcida se prepara para empurrar o time no Maracá, tem movimentação forte nos bastidores. E um dos nomes que voltou a ganhar destaque é o de Michael. O atacante, que perdeu espaço com o técnico Felipe Luiz, pode estar de saída do Flamengo. E quem está de olho nele é o Corinthians. A informação é que, com o aval de Dorival Júnior, o clube paulista avalia fazer uma proposta concreta para contar com o jogador. Dentro do Flamengo, a situação é clara, Michael não vem sendo relacionado, sequer aparece nas listas de convocados, e a chegada de Samuel Lino só reforçou o cenário. Hoje, Felipe Luiz tem várias opções para o setor: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Arrascaeta quando cai pela esquerda, Luiz Araújo e até o Gonzalo Plata se for usado do lado invertido. Com tanta gente disputando espaço, Michael acabou ficando para trás. E por isso, a diretoria não vê com maus olhos uma possível negociação. Se chegar uma proposta boa, que não gere problemas financeiros e seja vantajosa para o clube, a tendência é que o negócio avance. O Corinthians nega qualquer conversa nesse momento, mas a gente já conhece o jogo. Até o papel estar assinado, ninguém confirma nada. Mas quando o assunto começa a vazar, é porque tem fumaça, e onde tem fumaça? E não para por aí. Tem mais gente na mira do mercado, e dessa vez é um jogador mais jovem. O Wallace Ian, cria da base, também começou a perder espaço com Felipe Luiz após a eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Desde então, pouco entrou em campo. E a novidade é que o Crystal Palace, da Inglaterra, está interessado no jogador. A situação, porém, é mais delicada. A janela de transferências na Inglaterra já está fechada, o que significa que qualquer movimentação só deve acontecer no fim do ano, quando o mercado europeu reabre. Mesmo assim, o interesse existe, e o Flamengo já observa com atenção, porque se trata de uma joia da base e qualquer saída precisa ser bem amarrada. O clube inglês sabe disso e monitora os próximos passos do garoto. Agora segura essa, Matheus Gonçalves pode voltar ao Flamengo. Isso mesmo. O atacante que foi para o futebol árabe pode estar de malas prontas para retornar ao ninho do urubu. Tudo por causa de uma cláusula contratual que previa a possibilidade de anulação do negócio em caso de atraso no pagamento. E foi exatamente isso que aconteceu. O pagamento que estava previsto para cair na segunda-feira simplesmente não foi feito. E aí o Flamengo começou a estudar entrar na justiça para cancelar o acordo e trazer o jogador de volta. A cláusula dá respaldo para esse movimento.
Os árabes têm até sábado para regularizar a situação. Se o dinheiro não cair, a direção rubro-negra pode agir e solicitar oficialmente a rescisão. Matheus Gonçalves, aliás, vinha jogando e tendo oportunidades por lá, o que torna tudo ainda mais curioso. Afinal, estamos falando de clubes com muito poder financeiro. 50 milhões de reais para eles não é nada. Poderiam pagar à vista sem nem piscar. Mas se optaram pelo parcelamento e ainda atrasaram, o Flamengo tem todo o direito de agir. Agora é aguardar até sábado e ver o desfecho dessa história. Se voltar, vai ser um reforço interessante em um momento decisivo da temporada. E já que estamos falando de grana, a questão da Libra também voltou à tona. A Liga do Futebol Brasileiro, da qual o Flamengo faz parte, segue em disputa na Justiça. O clube carioca entrou com uma liminar que travou a liberação de 77 milhões de reais que estavam destinados a todos os clubes que fazem parte da Libra. Agora, a entidade tenta derrubar essa decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para liberar os pagamentos. A motivação do Flamengo é clara, quer uma fatia maior da receita de pay-per-view e entende que a divisão atual não é justa. Por causa dessa disputa, todo o montante está bloqueado. A Libra argumenta que a trava prejudica todos os participantes e, por isso, foi à Justiça para tentar reverter a liminar. A novela é longa e ainda deve render outros capítulos. Enquanto isso, nas categorias de base, a seleção brasileira sub-20 não vive um bom momento. O Brasil perdeu para o Marrocos por 2-1 e agora se vê em situação delicada na Copa do Mundo da categoria. No primeiro jogo, empate em 1-1 contra o México. Agora, com a derrota, a seleção precisa vencer a Espanha na última rodada e ainda torcer para que o México não vença o Marrocos. O gol brasileiro contra os marroquinos foi marcado por Iago, em cobrança de pênalti, mas não foi suficiente para evitar a derrota. A pressão aumentou, e o desempenho do time segue abaixo do esperado. Tudo isso acontece enquanto o Flamengo segue sua caminhada em campo, com um calendário apertado e muitos desafios pela frente. Outubro será um divisor de águas, e cada ponto conquistado pode fazer toda a diferença na reta final da temporada. E com tantas movimentações dentro e fora das quatro linhas, o torcedor vai precisar de fôlego para acompanhar tudo. Porque no Flamengo, cada dia é uma nova história. Com a maratona em andamento, o Flamengo sabe que não pode se dar ao luxo de vacilar em nenhum detalhe, seja dentro de campo, seja nos bastidores. A diretoria está com os olhos atentos a todas as frentes, e o técnico Felipe Luiz também começa a ser testado em sua capacidade de gestão de grupo. Isso porque o elenco rubro-negro, apesar de ser um dos mais qualificados do país, é recheado de jogadores com histórico de titularidade, medalhões, jovens promessas e nomes que ainda buscam espaço. Conciliar tudo isso em meio a jogos decisivos, pressão por resultados e movimentações de mercado não é tarefa simples. No campo, Felipe Luiz terá que encontrar o equilíbrio ideal entre manter o time competitivo e preservar peças importantes, já que os 7 jogos desse mês não permitem descanso. Não há tempo para treinar entre uma partida e outra, e por isso as escolhas do treinador se tornam ainda mais relevantes. É o momento de rodar o elenco, usar bem o banco, testar variações e ajustar o time em meio ao caos do calendário. A partida contra o Cruzeiro, por exemplo, não é só mais uma rodada. É uma daquelas oportunidades em que a equipe precisa mostrar força diante da torcida, fazer valer o fator casa e garantir os 3 pontos para seguir viva na briga pelo topo da tabela. O detalhe é que esse tipo de confronto, teoricamente mais acessível, costuma guardar armadilhas. E o Flamengo já teve provas suficientes nesta temporada de que não pode menosprezar ninguém. O jogo se torna ainda mais simbólico pela presença do Gabigol, agora adversário, jogando justamente no palco onde viveu seus melhores momentos com a camisa rubro-negra. Ele conhece cada canto do Maracanã e sabe como incomodar. Cabe ao Flamengo não dar espaço. O treinador também terá que lidar com a pressão externa por conta de decisões envolvendo o elenco. A permanência de jogadores como Michael, por exemplo, que hoje claramente não fazem mais parte dos planos, pode gerar ruído dentro do grupo. Ainda mais quando se vê que há um excesso de opções para uma mesma posição e outros atletas seguem sendo prioridade. Michael é querido por parte da torcida, tem carisma e entregou bons momentos em campo.
Mas a realidade atual mostra um cenário diferente. Sem espaço, sem sequência e agora com o interesse do Corinthians, o futuro do atacante parece cada vez mais distante do ninho do urubu. A diretoria avalia os próximos passos com cuidado. Não quer queimar o jogador, mas também entende que segurá-lo sem utilização não faz sentido. A tendência é que, se a proposta for sólida, o negócio avance. E com isso, abre-se espaço no elenco para que outras peças recebam mais atenção. No caso do Wallace Ian, o cuidado é ainda maior. Por ser jovem e ter mercado internacional, a diretoria sabe que uma venda precipitada pode ser vista como erro estratégico. O interesse do Crystal Palace acende o alerta e reforça a necessidade de discutir com calma o futuro do jogador. O Flamengo já perdeu outras promessas nos últimos anos sem conseguir o retorno financeiro ideal. E esse tipo de situação exige um olhar mais frio, menos emocional. O Wallace é promissor, sim, mas precisa mostrar mais consistência. Se ficar, terá que provar que pode competir por vaga num setor já cheio. Se sair, que seja por um valor que reflita o seu potencial. A novela de Matheus Gonçalves adiciona um tempero extra a essa sequência de decisões importantes. O clube árabe deixou de efetuar o pagamento na data combinada e, por contrato, isso pode representar a quebra do acordo. O Flamengo, atento, estuda acionar a cláusula que permite o cancelamento do vínculo e o retorno imediato do jogador. É uma situação rara, mas que pode beneficiar o clube carioca, já que Matheus é um jogador que estava nos planos e vinha sendo preparado para ganhar mais minutos. Seu retorno traria uma alternativa interessante para o setor ofensivo e daria a Felipe Luiz mais uma peça para trabalhar neste momento de calendário apertado. Claro que tudo vai depender da postura do clube árabe nos próximos dias. O prazo está correndo e, se o pagamento não for efetuado até o sábado, a tendência é que o Flamengo entre de vez na justiça para reaver os direitos sobre o jogador. Em paralelo a tudo isso, o clube também segue acompanhando atentamente o imbróglio jurídico com a Libra. A Liga do Futebol Brasileiro está numa queda de braço com o Flamengo por causa da divisão de receitas, especialmente no que diz respeito ao modelo de repasse do pay-per-view. A posição do Flamengo é firme, quer uma fatia maior, argumentando que é um dos clubes que mais atrai audiência e, portanto, merece uma remuneração proporcional. A liminar que travou o repasse de 77 milhões de reais segue valendo, o que impacta diretamente todos os clubes membros da Libra. O desconforto entre os dirigentes é evidente, e a entidade tenta agora derrubar essa liminar na Justiça do Rio para desbloquear os valores e fazer os pagamentos. Mas o Flamengo está jogando pesado e não deve recuar facilmente. A disputa jurídica ainda deve render novos capítulos, e nos bastidores se comenta que outros clubes podem acabar tomando partido, o que pode esquentar ainda mais a briga. Tudo isso coloca o Flamengo em uma situação bastante delicada, onde cada passo precisa ser calculado. O clube não quer abrir mão de sua força nos bastidores, mas também não pode se desgastar internamente com outras agremiações. É um jogo político, financeiro e esportivo, e qualquer movimento fora de hora pode custar caro no futuro. Por isso, a postura da diretoria é de cautela, mas sem abrir mão dos seus princípios. A ideia é fortalecer a posição do clube dentro da liga, garantir maior valorização nas negociações de mídia e manter o Flamengo como protagonista no cenário nacional, dentro e fora de campo. Com a seleção brasileira sub-20 tropeçando no Mundial, a diretoria do Flamengo também passa a olhar com mais atenção para os talentos da base. É nesses momentos que os olhares se voltam para casa. A má campanha da seleção, que agora depende de uma combinação de resultados para avançar, pode acelerar a valorização de atletas que estejam em bom momento no clube. O desempenho ruim da equipe nacional é um alerta para os dirigentes e também um incentivo para trabalhar com mais seriedade os jovens que estão surgindo. O Flamengo sempre foi celeiro de craques, e há um movimento interno para reestruturar ainda mais a base, tornando-a não só uma fábrica de talentos, mas também uma importante fonte de receita futura. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. Gabigol, atualmente vestindo a camisa do Cruzeiro, provocou um verdadeiro rebuliço nos bastidores antes do próximo confronto de sua equipe. Conhecido por sua sinceridade afiada e, às vezes,
Polêmica. O atacante não deixou dúvidas sobre o que pensa do Flamengo, seu ex-clube, causando frição entre torcedores, comentaristas e ex-companheiros de time. Em entrevistas recentes, o jogador teria feito comentários que foram interpretados como críticas diretas à gestão e à postura do Flamengo dentro e fora de campo. Nada de elogios ou saudações diplomáticas. Segundo relatos, Gabigol não poupou palavras e deixou claro que o Flamengo, para ele, não seria mais a referência que já foi. As declarações, embora ainda não detalhadas em todas as mídias, rapidamente se espalharam pelas redes sociais, com torcedores do Flamengo divididos entre incredulidade e revolta. Alguns afirmam que é natural do futebolista provocar o ex-clube para criar uma narrativa midiática favorável ao Cruzeiro, enquanto outros apontam que a fala pode ser um indicativo de ressentimento pessoal. Entre os bastidores do clube mineiro, a reação também não foi unânime. Enquanto parte da diretoria via a polêmica como uma ferramenta de motivação para o elenco, há quem tema que o comentário de Gabigol acabe dando munição à imprensa e à torcida rival, transformando um simples jogo em um espetáculo de tensão antes mesmo de a bola rolar. A história rapidamente ganhou corpo, com jornalistas esportivos especulando sobre o impacto da declaração no comportamento dos jogadores em campo. Alguns analistas sugerem que Gabigol estaria tentando criar uma aura de desafiante, uma estratégia para desestabilizar emocionalmente o Flamengo. Outros acreditam que se trata apenas de mais uma jogada de marketing pessoal, já que a fama do atacante sempre esteve ligada tanto a gols decisivos quanto a provocações polêmicas. De qualquer forma, o clima já está quente, e torcedores prometem ficar de olho em cada gesto do ex-camisa 9 rubro-negro. Entre memes, comentários ácidos e debates acalorados nas redes, o rumor cresce e parece não ter previsão de esfriar tão cedo. O que está claro é que Gabigol, mesmo longe do Flamengo, continua sendo assunto central em discussões que vão muito além das quatro linhas. Se a estratégia de provocar o ex-clube se mostrará acertada ou arriscada, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, ninguém vai ignorar o que ele falou, e o burburinho promete repercutir ainda mais conforme o jogo se aproxima. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!